Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto familiar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que irão assistir este culto pelo YouTube. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Senhor meu Deus, agradecemos por mais este momento, agradecemos por este culto que estamos realizando, Pai. Que o Senhor fale conosco esta noite, Senhor, que hoje que nosso louvor seja um louvor agradável e de cheiro suave a Ti, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai, em nosso culto. Fala conosco esta noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que precisamos ouvir, ó Pai. Te louvamos, te glorificamos e te bendizemos. E que este culto, Senhor, venha abençoar a vida de cada um de nós e possamos ser muito edificados, Pai. Eu lhe rogo em nome de Jesus. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Vamos iniciar agora com a palavra do Senhor. Então, quero falar hoje sobre o Deus do impossível. 1 Samuel, capítulo 14, versículos 1 e 2. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro: venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Mas Jonatas não contou a seu pai o que pretendia fazer. Enquanto isso, Saul estava acampado nos arredores de Gibeá, em volta da árvore de Migron, junto com cerca de 600 homens. Então, esse texto, fala pra gente um dos feitos militares mais marcantes de toda a Bíblia. Israel estava numa das muitas guerras que ele fazia, ou que fez contra os filisteus. E um jovem chamado Jonatas, acompanhado de apenas seu escudeiro, resolveu subir na montanha e resolveu enfrentar todo o exército do inimigo. Imagine, Jonatas, que era filho de Saul, junto com seu escudeiro, apenas os dois para enfrentar o exército do inimigo, sem chance. Então, certo dia, ele falou para os seus escudeiro: vamos subir e vamos lá. Mas para chegar lá em cima, o Jonas, ele teve que atravessar uma passagem entre duas rochas. E as duas rochas que ele teve que passar, uma se chamava Bozés e a outra se chamava Sené. Para tornar essa missão mais complicada ainda, Jonas teve que subir uma montanha muito íngreme para chegar ao cume, para daí então lutar, e ainda lutando contra o exército dos filisteus. A missão parecia uma missão suicida, parecia uma missão impossível. Mas todos nós aqui sabemos que Deus é especialista em impossível. Não importa as crises e desafios que você está passando, se Deus está ao teu lado, tudo, as crises, os desafios, tudo que você está passando, pode ficar tranquilo que para Ele é tudo possível. Lembre-se, o impossível nunca é um fato, é apenas uma opinião. Por exemplo, quando os 12 discípulos foram lá tentar ver a terra proibida, a terra prometida, 10 falaram: não tem condições. Quando o povo de Israel viu Golias, o que todo mundo falava? Sem chance, já perdemos. Então, as pessoas que nunca entraram na terra prometida dirão que é impossível. As pessoas que nunca mataram um gigante dirão que é impossível. No entanto, prefira colocar a sua fé nas promessas de Deus e não na opinião do povo. A Bíblia diz: para todo aquele que nele crê, as coisas são possíveis. Então, essa história, ela pode nos dar algumas pistas de que quando você está debaixo da proteção de Deus e do cuidado de Deus, todas as coisas são possíveis. Então, a primeira coisa, precisou ter iniciativa. O povo de Israel estava em guerra,
E o rei Saul, lá com seus sacerdotes e o seu exército, mais de 600 homens, diz a palavra, estavam lá acampados numa montanha ali, num lugar chamado Migron, e eles estavam ali quietinhos, descansando. E isso é muito complicado. É muito perigoso quando em tempos de guerra os homens não estejam dispostos a lutar. Precisamos estar dispostos. Nós estamos em guerra todos os dias contra o nosso adversário e nós temos que estar dispostos a lutar. Então, o Jonas, muito provavelmente cansado de ver a passividade do seu pai, fala: não, de jeito nenhum, não funciona assim, eu vou à luta. Já que eles não vão, eu vou. E aí, a primeira característica que impressionou, então, nessa história, a característica de Jonas, foi a iniciativa. Então, hoje, a gente vive num mundo, né, gente, onde a apatia, a passividade, a preguiça são uma praga, tá? As pessoas, muita gente já saiu da pandemia, mas a pandemia ainda não saiu das pessoas. Lembra, na época da pandemia, que ninguém mais ia para a igreja, ninguém mais fazia nada, todo mundo ali preso dentro de casa, e é isso. Só que daí a pandemia saiu, mas as pessoas não saíram da pandemia, continuam preguiçosas, tem muita gente que não vai para a igreja, tem muita gente que não tem tempo com Deus, enfim, ele acha que o mundo acabou, mas o mundo não acabou. E a guerra contra o adversário que ruge como leão tentando tragar alguém, essa guerra continua. Então, muitos homens perderam a iniciativa no trabalho, na família, na igreja, e a missão ela é possível, mas a gente tem que ter iniciativa. Conquistar um emprego melhor é possível, mas a gente tem que ter iniciativa. Construir uma família abençoada é possível, mas a gente tem que ter iniciativa. Viver um avivamento espiritual é possível. Ter um futuro melhor é possível. Você vai perder 100% dos arremessos que você não tentar. Entenderam essa frase? Você vai perder 100% dos arremessos que você não tentar. Lógico, não tentou, vai perder. Então, para colher, é preciso semear. Para receber, você precisa pedir. A Bíblia mesmo diz: pedir e recebei-vos-á. Para vencer, você precisa lutar. Então, a missão é possível, mas a gente tem que ousar para começar. Muita gente ousa, muita gente hesita em começar porque acha que ele não tem a armadura total, não está preparado. Mas Deus já colocou em nós o potencial, a grandeza, os dons, o preparo para que a gente possa lutar e vencer o inimigo. O número 2 aqui é a superação. Então veja, falamos, primeiro ponto que Jonatas teve que ter foi iniciativa. E eu quero convidar você nessa noite a ter iniciativa. Você não pode ficar de braços cruzados achando que as coisas vão cair do céu. Não, elas não cairão. Você precisa aprender a lutar. A próxima coisa que eu quero falar é sobre superação. Então, antes de chegar no topo, eles tiveram que passar por 2 pedregulhos ou 2 pedras grandes. Uma pedra se chamava Bozes e a outra se chamava Sené. Cada um tem um significado muito importante para a nossa história. A primeira, que se chama Bozes, significa pedra espinhosa. Então, olha só, Jonas teve que estar disposto a fazer um sacrifício, porque para ele poder subir na montanha, ele teve que passar pelo espinho. E na nossa vida, sempre que a gente precisa chegar a algum lugar, a gente vai exigir esforço, vai exigir dificuldade. A missão ela não é fácil, mas ela é possível. A missão, ela é possível, mas ela não é gratuita. A missão, ela é possível, mas a gente precisa pagar um preço. A missão, ela é possível, mas a gente tem que, para poder ir até o topo, não tem elevador não, a gente precisa pagar o preço. Então, quando você não está disposto a se sacrificar pelo aquilo que você quer, então o que você quer se torna um sacrifício, tá? Essa é uma frase do Sérgio Ornung. Os sonhos de Deus, eles nunca estão à venda e você não vai encontrá-los em promoção. Se você quer alcançar sonhos de Deus, você precisa pagar o preço total. Toda vez que o Jonas colocava os pés e as mãos para frente, certamente ele sofria dor. Vamos pensar na pedra espinhosa, tá? Provavelmente ali cutucava, se a gente for transferir uma analogia, né, aqueles espinhos, então provavelmente ele sentia dor, mas a atitude dele nos impressiona porque ele continua, apesar da dor. Então, vai haver um momento na sua vida que você vai precisar continuar, apesar da dor, apesar do teste, apesar do deserto. Não desista, não jogue a toalha, persevere. Não vai ser fácil, mas com certeza valerá a pena. O ponto 3 é correr riscos. Mas antes da gente, até dentro aqui do correr riscos, vamos falar aqui começando da segunda rocha. Eu falei da primeira pedra, que era espinhosa. A segunda, que se chamava Sené, significa escorregadia. Você já imaginou? Você está subindo uma montanha.
Não é fácil. Pedras pontiagudas ali. Você tem que estar pisando, tem que estar se segurando, tem que estar... Enfim. E agora, além das pedras pontiagudas, você também tem as pedras escorregadias. E se ele cai ali, se ele dá uma escorregada, era precipício. Não era ali uma quedinha pequenininha. Não, era precipício. Então, a missão ela é possível, mas nós precisamos dar passos de fé. A missão, ela é possível, mas nós precisamos correr riscos. Para cumprir o nosso chamado, há uma dose de risco. Ao abrir um negócio, por exemplo, você vai querer, eu quero abrir eu quero abrir um restaurante, eu quero abrir uma pastelaria. Beleza, pode dar muito certo, mas vai envolver risco. Pode não ter cliente, ou o pessoal pode começar a querer comprar fiado e não pagar, e no final das contas, dá tudo para trás e você perde todo o teu investimento. O casamento envolve riscos. Sim, eu tô lá apaixonado, tô noivo e quero me casar, tudo muito bom, mas envolve riscos. Porque e se não dá certo? E se você fica desempregado? E se tua esposa também não consegue trabalho? E vem o problema financeiro, e vem o problema das dúvidas, e vem daí os filhos, às vezes ficam doentes, e você tem que estar comprando remédio, tem que estar levando em médico, aí você tem uma casa que é alugada, mas daí de repente o dono da casa perde a casa. Para onde que você vai agora? Meu Deus, morando, tendo uma pessoa para ajudar e você não tendo nem onde morar. Então, casamento envolve risco. Mas o interessante é que não arriscar nada é o maior de todos os riscos. Jonas, ele preferiu arriscar e falhar do que ficar parado no mesmo lugar. Então, a missão, ela é possível, mas nós precisamos superar o medo do fracasso. O fracasso, ele não é o oposto do sucesso, mas ele faz parte do sucesso. Às vezes, para a gente vencer, a gente vai ter que fracassar um pouquinho no caminho, mas vamos vencer. Os navios, eles estão seguros lá no porto, mas eles não foram feitos para ficar lá. Eles estão ancorados lá, tudo muito bem, mas o navio, você já viu falar que o navio fica no porto a vida inteira? Não, ele tem que ir para o mar para levar mercadoria para lá e para cá. E lá no mar é tempestade, é maremoto, enfim, tufões. Então, se você quer cumprir o seu destino, você vai ter que se arriscar a sair do porto e dar passos de fé. Deus, ele não apoia boas intenções, ele apoia a sua fé. Se você se atreve a fazer o que ninguém quer fazer, Deus te dá o que todos querem ter. E por último, ainda, além de todos esses 3 pontos que eu falei, Jonas teve determinação. Ele subiu a montanha com as mãos e com os pés. E enquanto ele subia, ele teve que enfrentar os inimigos. Olha, é uma história que nos ensina que você não precisa de um exército para vencer, mas você precisa ter determinação. Jonas, ele estava lá usando as mãos e os pés para escalar e o escudeiro vindo atrás dele. Pensa só na cena, imagine. Jonas começou a derrubar os caras, porque eles estavam subindo a montanha para tentar derrubar o Jonas lá de cima. Então, quando o Jonas estava indo em frente, ele dava uma espadada, dava uma pancada na mão do exército inimigo, e aí quando eles meio davam uma vacilada, o escudeiro aproveitava para matá-los, tá? Isso a gente vê lá no 1 Samuel 14, versículo 13. Então, a iniciativa, ela é a força que ajuda a gente a começar, mas a determinação é a força que nos ajuda a continuar. Então, é importante começar a trabalhar, mas o mais importante é continuar trabalhando. Pensa nisso. É importante você começar a estudar, claro, eu já estou parado, eu não terminei o ensino médio, mas eu estou com vontade de começar a estudar. Parabéns, vai lá, faça sua matrícula e começa de novo. Mas o mais importante é continuar estudando, não adianta começar e parar. Então, é importante casar, é importante começar um casamento, mas mais importante é continuar no casamento. É importante seguir uma dieta, mas é importante você continuar fazendo, porque o que acontece? Tem gente que quer emagrecer, porque eu tenho que perder X quilos e eu vou fazer a dieta, isso, e nossa, eu já cansei de ouvir comentários de umas dietas malucas aí que o pessoal faz, tomar um chá não sei o que, bebê, eu falo, Senhor do céu, mas tudo bem, parabéns para quem decide começar, mas mais importante ainda é para aquele que não desiste, é para aquele que persiste, né, que continua na dieta, porque senão perde 1 quilo e ganha 8, porque ele perde 1, daí ele desiste no meio do caminho, recupera aquele 1, né, mais do que duplicado, né, triplicado, quadruplicado, enfim, então não adiantou nada. Então, é importante começar uma família, mas é mais importante ainda continuar construindo essa família, porque todo sonho, porque diz o Sérgio Ornunho aqui, ele fala que todo sonho, promessa ou missão na vida requer um pingo de inspiração e uma tonelada de inspiração.
Então, o Jonas, ele estava disposto a suar e sangrar e lutar pelos seus sonhos. Então, a missão, meus irmãos, ela é possível, mas ela requer coragem. A missão, ela é possível, mas não é para covardes. A missão, ela é possível, mas desistir não é uma opção. Então eu quero que você pense sobre tudo isso, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Então é a nossa hora de brilhar, de ser sal, de ser luz, de ser fermento nesse mundo. Se nós nos unirmos e estivermos determinados a estender o reino de Deus, não é inferno que possa nos deter. Não há. O faraó, ele não conseguiu derrotar Moisés. Tentou, mas não conseguiu. As muralhas não conseguiram deter Josué. Lembra das muralhas de Jericó? As muralhas, até estava fazendo um estudo sobre isso, eu não sei se você sabe, mas a muralha não era um muro assim. Esses muros que nós estamos acostumados a ver aqui, passa a mão ali, você consegue pegar no tijolo que está lá em cima, você anda no máximo ali de pé, mas tem que tomar cuidado para não cair, porque o muro é estreitinho. Não, as muralhas de Jericó eram enormes, inclusive eram tão largas, aqueles muros eram tão largos, que o pessoal construía até casa em cima. Então era grandão, era largão. E quando Josué precisou derrubar aquilo lá, não teve. As muralhas não conseguiram derrubar, não conseguiram impedir Josué de alcançar o seu objetivo. Golias não conseguiu derrotar Davi, e todo mundo aqui conhece a história. Todo mundo sabe que Golias era um gigante terrível, tremendo, que quando o povo de Israel via aquele gigante já tremia nas bases. Mas aí chega Davi, que não tinha nem a possibilidade em termos de tamanho para poder enfrentar aquele gigante. E ainda, o que é pior, com uma pedra, bem capaz. Quando você vai enfrentar um gigante terrível, você pensa logo numa arma muito mais poderosa, numa arma muito mais... E não, foi a pedra. Então, o Golias não conseguiu deter Davi. Acabe, lembra do rei Acabe? Ele não conseguiu matar Elias. Inclusive, no tempo do Acabe era muito interessante, porque Acabe, ele era o rei, mas quem governava era Elias. Quem governava era Deus por meio de Elias. Tanto que Elias dizia, vai chover. E chovia. Elias dizia, não vai chover, pode preparar que já está vindo a água aí, vai chover agora na terra. E a chuva veio mesmo. Então, o rei era Acabe, mas quem governava era Deus por meio de Elias. Então, Acabe ele não conseguiu matar Elias. Mataram lá os 400 profetas de Baal, fizeram que, naquela tentativa do desafio, né, que era Baal contra Deus. E aí Deus fez cair fogo do céu, consumiu o holocausto, e aqueles profetas de Baal viram que o Deus deles não era nada, mas o Deus de Elias era tudo. E o rei Acabe teve que entender e concordar, e realmente ele não pôde fazer mais nada contra Elias. Os leões, irmãos, eles não podiam comer Daniel. Pensem vocês, aquela cova, Daniel jogado lá dentro, e a Bíblia diz que os leões tinham sido deixados em jejum, já de propósito para, claro, em jejum eles vão estar famintos, vão estar com os beiços ali escorrendo, né, desejosos por comida, e aí me joga lá um homem dentro. Imagine. Não, os leões não puderam comer Daniel. Um exército inteiro, então, não poderia contra Jonatas. A sepultura, a morte e o inferno, eles não puderam deter Jesus. Oposição, calúnia e perseguição não conseguiram parar os discípulos de Jesus e também não vão conseguir parar a igreja do Senhor. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite? Eu quero dizer para você que a missão que parecia impossível para Jonatas, porque ele e o escudeiro iam enfrentar um exército, era uma missão totalmente impossível, mas não teve conversa não. A missão parecia impossível, mas Deus deu ao povo de Israel uma vitória incrível. O inimigo entrou em pânico e recuou. A terra tremeu e o inimigo ficou confuso. O povo de Israel tomou coragem e avançou. E isso você vai continuar vendo lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 14. Ali, se você continuar essa leitura, que a gente começou desde o versículo 1, mas ainda continuando lá no versículo 23, você vai ver que tem esse trecho, que a terra tremeu, que os inimigos fugiram e que Israel foi para cima e matou os inimigos, e até havia alguns israelitas que já estavam do lado dos filisteus. Eles estavam com tanto medo dos filisteus, alguns, né, que eles se contaminaram e resolveram ficar junto. Não, nós não queremos saber do nosso exército.
nós vamos pertencer ao exército de vocês. Ah, para quê? Israel foi para cima, matou os filisteus, e aí aqueles que tinham ido para o exército dos filisteus se arrependeram. Não, 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 por favor, não deixa a gente voltar, a gente quer ser israelita mesmo. Então, até os que fraquejaram ali voltaram atrás, porque eles reconheceram e entenderam definitivamente que só o Senhor é Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, para você que está nos assistindo, para você que está nos acompanhando, eu quero dizer para você que muitas vezes, quando você tem uma missão, quando você tem algo para fazer, parece que não vai dar certo. Parece, por tudo que você vê assim, você fala, não tem como. Por exemplo, eu estou passando por um tempo que eu estou com um probleminha, uma dor muito forte nos meus olhos, já tenho ido em médicos e remédios, etc. E essa dor não tem passado, parece que é um gigante, mas não existe gigante, porque nosso Deus, ele é muito maior do que qualquer gigante. Talvez você que esteja aí agora nos ouvindo ou assistindo, esteja passando também por algum gigante. Talvez na sua família, a coisa não está dando certo, talvez é um problema seríssimo de doença, talvez é desemprego, talvez você não consiga realizar os seus sonhos, você deseja tanto fazer uma faculdade, talvez um mestrado ou coisa assim, e você não tem ânimo para começar. Mas eu quero dizer para você que não tem gigante nenhum, porque o nosso Deus, ele é muito maior, e ele pode todas as coisas, e por meio dele você também pode. O apóstolo Paulo, quando ele estava sendo levado para a prisão, que ele sabia que ele morreria, ele conta que ele não estava preocupado não, porque ele poderia suportar, porque ele podia suportar todas as coisas naquele que o fortalecia, ou seja, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele fala lá aos Filipenses, e é isso que eu quero dizer para você também, que o nosso Deus, ele nos dá garantia, e nós podemos qualquer coisa, porque ele é a nossa garantia, ele nos fortalece. Talvez eu e você, com as nossas próprias pernas, nos falte a força, talvez com a nossa vontade, nos falta, nos falta iniciativa, de repente nos falta força e vigor, mas sabendo que nós temos o poder do braço do Senhor, vai em frente, pode ir, porque o nosso Deus, ele não nos deixa sozinho. A nossa luta não é nossa. A nossa luta, quem luta por nós é o nosso Deus. E se o nosso Deus, ele é o nosso general, se Jesus é o nosso general, não tem para inimigo nenhum, porque o general, ele é o maior de todos. E não tem guerra que possa ser vencida contra o nosso general. Nosso general vence todas. Tome posse da vitória nessa noite. Entenda que por maior que pareça ser o seu gigante, Deus é muito maior. Então, tome posse da vitória nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, que você tenha aprendido mais e mais, e não fique parado, não fique chorando, não fique sofrendo, achando que a tua vida não tem sentido, achando que para você não tem mais jeito. Não, porque você tem que entender que na tua frente, ou também por trás de você, ou por cima de você e por baixo, todas as partes, tem um Deus que está caminhando junto. E ele não vai te deixar sozinho, não vai te deixar sozinha. Amém? Essa é a palavra do Senhor nessa noite para você. Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Senhor meu Deus, agradecemos por mais este culto, Senhor, e pela palavra que foi trazida, que foi uma palavra edificante, Senhor. E coloco aqui todos os pedidos, todas as intenções deixadas, ó Pai. Que o Senhor possa estar cuidando de cada família, que o Senhor possa converter, salvar aqueles que ainda não conhecem Jesus, dos nossos familiares, Pai. Irmãos, pais, mães, padrastos. E peço também, Senhor, para que o Senhor possa cuidar do pessoal do Rio Grande do Sul, que está passando por uma situação bastante difícil, de cheias, pelas pessoas que estão sofrendo com secas provenientes das queimadas em outros estados brasileiros, Pai, que o Senhor possa suprir as necessidades de todos, Pai. Mas o que principal aconteça, Senhor, que o Teu reino se manifeste na vida de todas essas pessoas, ó Pai. Lhe pedimos também pelo nosso país, Pai, para que os nossos governantes tenham seus corações quebrantados, tenham seus orgulhos quebrados, não só os nossos governantes, mas nosso povo, Senhor. E que todos venham se render a Ti, que todos venham a Te buscar, todos venham a orar, a se humilhar diante da Tua presença, para que o Senhor possa ouvi-los.
e possa também, ó Pai, sarar a nossa terra. E rogo, Senhor, por salvação, Pai, por conversão genuína e pela manifestação do seu reino, Pai. Também em todos os espaços de ensino, em todas as escolas, Pai. Que o Senhor possa estar presente, que o seu reino venha se manifestar entre os jovens, principalmente, Pai, entre as crianças, entre os idosos, Senhor, e que haja conversão, que haja salvação, Senhor, que haja regeneração, ó Pai. Ah, Senhor, lhe pedimos por todos aqueles que estão enfermos, Pai, para que o Senhor venha restaurar a saúde, tanto física, mental, espiritual, e saúde também do coração, ó Pai. Ah, Senhor, que o Senhor venha curar, eliminar todas as raízes de mágoas, todas as raízes de rancor que estejam no coração, e que o Senhor possa dar àqueles que ainda não possuem um novo coração, Senhor, o Senhor possa transformar e dar um coração obediente, igual ao de Cristo. E que o Senhor também possa, Pai, modificar ainda mais os nossos corações, para que possamos ser pessoas segundo o Teu coração, para que possamos seguir o modelo que é Cristo, para que possamos imitá-lo e possamos nos tornar cada vez mais e mais parecidos com Ele, Pai. Senhor, eu lhe rogo também por todas as petições, aquelas que de repente acabaram sendo esquecidas, lhe peço também pela cura de familiares doentes, de esposos, esposas, Senhor, que estejam enfermos, que o Senhor possa curar também. E que tudo aqui que foi pedido, Senhor, que a Tua vontade seja feita. E peço também pelo nosso país, Pai, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha transformar para que nós possamos ter condições melhores de vida, Pai. E rogo, Senhor, por todas as petições, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus e sobre todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. E aqueles que o amam, digam amém. 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 Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Muito obrigada ai meu Deus, vamos lá. Muito obrigada pela participação, agradeço a todos aqueles que assistiram até o fim e peço a vocês que deixem um like, que deixem comentários, pedidos de oração e também que compartilhem esta palavra aquelas pessoas que vocês percebem que têm sede de Jesus, que vocês percebem que têm necessidade de ouvir este culto, de ouvir esta pregação. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Tenham um excelente dia, tarde e noite.